Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja que vai morar no céu não chegou? Com esse amém aí, nós não vamos muito longe não, hein? Amém. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Eita glória, crente quando abre a boca tem que estremecer o inferno. Satanás tem que sair correndo. Só de ouvir o crente abrir a boca. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer o convite feito pelo irmão Jefferson, a quem eu conheço pela internet, e agradecer aos pastores aqui pela confiança que me foi dada nesta noite, né? Hoje foram louvados aqui coisas lindas que até me entristece o coração, principalmente isso é coisa para Deus, né? Minha esposa louvava muito ao Senhor, né? E um dos louvores que ela mais gostava de louvar era esse. Eu perdi ela faz 8 meses, né? Uma companheira de 47 anos de vida. Então tem hora que o louvor nos enche de alegria, ao mesmo tempo traz uma saudade no coração. Mas eu agradeço a Deus. Eu sempre falo que eu agradeço a Deus por Ele ter me dado a oportunidade de conviver com uma pessoa maravilhosa por 47 anos, como foi minha esposa nessa caminhada com Deus, né? E graças a Deus estávamos na presença do Senhor e eu creio que ela foi louvada lá no céu. Amém? Então não é motivo para se entristecer não. A gente sente falta, a saudade é grande, mas a gente tem que louvar o Senhor em todo o tempo, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Prometo ser bem breve, não vou demorar nem até meia-noite. Nós vamos falar de 7 cartas aqui, pode ser um pouquinho demorado, mas Deus é bom. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Eu trago uma pergunta do Senhor aqui. Que igreja é você? Ou que igreja você quer ser? Reflita nesse tema, que ele vai nos fazer pensar se somos a igreja que o Senhor deseja. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Veja bem essa palavra: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e o que não pode sofrer os maus, e pusestes a prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Presta atenção mais nisso aqui, ó. Tenho, porém, contra ti, contra a igreja de Éfeso, porém contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens por isso, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? A igreja pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra, meu Pai. Oh Senhor, que eu venha me apequenar diante da tua grandeza, somente tua glória resplandeça neste lugar, Pai. Senhor, eu não sou nada sem a tua presença. Eu também não sei falar, Pai, mas usa-me como instrumento nas tuas mãos, Pai, do teu Espírito Santo, para o meu coração e o coração da tua igreja, Pai, através da tua vida. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esta aqui é a primeira carta que foi escrita por Paulo, que foi direcionada à igreja de Éfeso. Eu frisei bem: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Deus quer dizer com isso que Ele sabe
nós estamos produzindo, o que nós estamos fazendo, para merecer ser chamada de igreja dentro do Espírito Santo. Amém? Então ela tinha obras aqui que Deus se agradava. E ele que punha à prova aqueles que dizem, como tem muito por aí, que dizem que são apóstolos, profetas, que são homens de Deus, mas estão enganando o povo. Estão deturpando a palavra do Senhor. Estão fazendo da igreja somente um covil de lugar de venda de bênção, venda disso e daquilo. Aí, mas ele sabe que aquela igreja trabalhava a favor dele, só que tinha contra a obra do Senhor. Foi a frase que eu frisei, que nós vamos ver várias vezes aqui na palavra. Contra ti que deixaste o primeiro amor. Né? E a igreja hoje está deixando o primeiro amor. Nós vemos igrejas esvaziando, igreja que está deixando de colocar Deus como prioridade na sua vida. A prioridade é Deus. Se nós temos o primeiro amor nosso é Deus. E esse amor está se esfriando nos dias de hoje. Nós podemos ver, se passarmos aí por várias denominações que estão abertas, muitas cadeiras estão vazias, porque estão deixando o pastor de buscar a presença de Deus. Então ele tinha contra a igreja de Éfeso isso, que estavam deixando primeiro, estavam deixando a adoração, estavam deixando de buscar a Deus, estavam deixando de Deus como sua prioridade. E Deus estava entristecido com a igreja dele. Mas ele sempre nos dá a oportunidade de se arrepender, né? Que ele fala aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer daqui é comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ele fala que arrepende e pratica as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Volte àquele amor quando você chegou na igreja. Quando nós entramos dentro de uma igreja que aceitamos a Jesus, nós temos fogo ardendo no nosso coração. O fogo queima, que a gente quer fazer tudo. Quer orar, quer subir monte, quer jejuar, quer estar na vigília, quer estar ajudando o pastor na obra material, na obra espiritual. A gente quer fazer tudo. De repente parece que essa chama começa a se apagar. Se ela está se apagando dentro de ti, meu irmão, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Amém? Amém. Segunda carta, a carta da igreja de Esmirna, diz, para não ficar muito longo, vou subtraindo alguns versículos aqui. Isso diz o primeiro e o último que foi quando ele deu, é o versículo 8, 9. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis mantido tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vitória. Então tentações vão vir sobre nossas vidas, blasfêmias, acusações, afrontas, tudo aquilo que nós pensamos que estamos livres. Não, enquanto estivermos nesta terra, nós padeceremos desse mal. Mas Deus nos chama a ser fiel, porque aí a nossa coroa da vida estará reservada. Aleluia. Terceira carta, a igreja de Pérgamo. Veja bem que ele sempre cita: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas uma das poucas coisas que tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços
diante dos filhos de Israel, para que comecem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei contra a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer um maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém? Então aqui Deus está nos dizendo que Ele conhece as nossas obras, que nós guardamos o nome do Senhor. Mas será que estamos firmes na presença do Senhor? Ou será que estamos sendo crentes somente dentro da igreja? Porque tem muitos hoje que são só crentes dentro da igreja. A igreja que somos nós, muitas vezes está maculada, está vendida aos pés de Satanás, porque sai daqui, entra em sites de pornografia na internet, vai para o bar, vai para o baile, muitas vezes deixa de servir e adorar a Deus para estar nas coisas do mundo. E Deus não quer nós dividir. Deus não divide a sua glória e não divide seus filhos com ninguém. Se é filho dele, tem que permanecer como filho dele. Se nós somos filhos de Deus, não podemos ser metade filhos de Deus, metade filhos de Satanás. Nós temos que estar firmados na palavra do Senhor, para sermos merecedores dessa pedra, que só nós vamos saber o nome do grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Quarta carta, a igreja de Tiatira. Isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, que ensina e engana os meus servos, para que se prostituem como do sacrifício de idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição a Jezabel, e ela não se arrependeu. Eis que a porém uma cana sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem de suas grandes obras. Então Deus sabe aquele que trabalha a favor do sol. Deus sabe aquele que está na presença dele. Mas está na presença dele, está também servindo a Jezabel. Está na presença dele servindo a outros deuses. E hoje em dia nós vemos muito isso, infelizmente. Infelizmente a igreja está contaminada. Infelizmente nós estamos contaminados pelas coisas do mundo. Se não vigiarmos, nós caímos. Porque Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento. Então para ele, a igreja de Tiatira tinha tudo, muitas coisas boas, muitas grandes obras, mas tinha contra ti um grande pecado, que era da prostituição. E com a prostituição, muitos homens de Deus adulteravam com Jezabel. Mas se arrependam, que ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder, eu lhe darei poder sobre as nações. Deus é tão misericordioso que quando a gente cai aqui, Ele, arrependendo, Ele levanta ali. Ele nos levanta novamente. Ele nos coloca novamente na linha certa da salvação. Quem está cá? A igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto é o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome, que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, meus amados, a igreja está dizendo
está indo aos montes, você não está buscando a presença de Deus, você só busca quando vai na igreja e encontra seus irmãos e acha que ali acabou o seu tempo de oração com Deus. Mas nós temos que ser vigilantes, buscar constantemente, se arrepender e estar vigilante, porque como ele diz, não sabeis a hora, não sabeis o momento que ele vai vir buscar a sua. Não sabe a hora que ele vem buscar a minha. Eu falo isso, tomando aqui o exemplo que eu dei aqui da minha esposa, o testemunho que eu dei. Ela estava bem, não tinha problema de saúde. Saímos de um culto de Santa Ceia na minha igreja, ministrei a Santa Ceia. Chegamos em casa, ela foi dormir, não acordou mais. Sofreu um AVC hemorrágico, eu acordei com ela do lado da minha cama. Ela com vida ainda, mas nunca mais voltou a ser amada. Foi internada, ficou 10 dias nas clínicas, operou, mas não voltou mais a vida. E Deus achou por bem. Mas ela era uma pessoa constante na presença de Deus. Ela gostava muito de orar, ela orava. Tinha dia que ela orava acordava 2, 3 vezes na noite. Eu levantava, ela estava ali ajoelhada. Então eu creio, por isso que eu falo, Deus a levou para comigo. Porque ela estava, ela falava, eu não sei até onde eu vou. Então eu tenho que estar buscando a presença. Eu tenho que estar diante de Deus. Amém? Amém. Sétima carta. É o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem as frio nem quente. Hoje tomara foras frio ou quente, porque assim porque és morno, assim porque é morno e nem frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha o que nós somos diante de Deus. Mas Ele tem misericórdia de nossas vidas. Aconselho-te que nem mim compre olhos provados no fogo, para que adquire riquezas e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o seu Espírito. Então aqui, trazendo para os nossos dias, é o que eu estava falando. Não seja frio, nem... Não, ou seja frio, ou seja quente, não seja morno. O crente morno é aquele que tudo está bem. Ah, hoje eu vou na igreja. Ah, hoje eu não vou. Ah, hoje eu vou orar. Ah, hoje eu não vou. Aquele crente que não tem mais amor, aquele primeiro amor da primeira carta que eu li aqui já morreu. Então é aquele crente morno. Por que Deus fala ou frio ou quente, sejam os dois? Porque o frio é aquele que está lá fora, não conhece a palavra de Deus, é aquele que está lá no meio das drogas, da prostituição, da bebida, está lá fora. Mas se no último suspiro de vida alguém chegar até ele e falar, você se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como teu Salvador, ele vai ganhar as vestes brancas do Senhor, porque ele nunca ouviu, nunca chegou a palavra de Deus até ele, ele não buscou, ele não teve o conhecimento de Deus. Então ele pode alcançar a salvação nesse último. Aleluia. E o quente é aquele que está aqui, é você, é eu, é aquele que está buscando, é aquele que está em constante oração, é aquele que está na presença de Deus, é aquele que não quer que Deus se afaste da sua presença. Aquele que está se sentindo fraco e vai buscar para se fortalecer. Aquele que está sentindo que está caindo, vai atrás do Senhor para ser fortalecido. Esse é aquele crente que Deus mais ama, é o quente.
Amém? Faltou alguma coisa? Alguém prestou atenção? Faltou alguma coisa? Quantas cartas eu falei? Faltou alguma ou não? Não, fala. Faltou alguma carta? Faltou. Eu não falei da sexta carta. Mas por que, pastor, você pulou a sexta carta? A igreja de Laodiceia, de Filadélfia. Se eu ler aqui o texto, vocês vão ver uma coisa. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pôde fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre os que habitam na terra. Ele cita que eu sei as tuas obras, eu sei o que você tem feito, mas ele não fala, tenho contra ti. A igreja de Filadélfia para Deus era a igreja correta, era a igreja que estava firmada na sua palavra, era a igreja que estava firme na presença do Senhor. Ah, pastor, então eu quero ser a igreja Filadélfia. E aí eu sendo a igreja Filadélfia, eu já estou salvo. Eu sou a igreja Filadélfia. Eu procuro não me afastar da presença de Deus. Eu estou sempre buscando, estou orando, estou ajudando na obra, seja materialmente, espiritualmente. Porque a obra não se ajuda só espiritualmente, não. Materialmente também a gente se ajuda na obra. Então a gente tem que estar dentro da casa de Deus o tempo todo que a gente tiver disponível para servir um Deus único e verdadeiro. Aleluia. Por isso a igreja de Filadélfia, ela tinha uma alta cotação com Deus, porque ela tinha várias obras e Deus não cita nessa passagem que ele tinha algo contra a igreja de Filadélfia. Então todo crente quer ser a igreja de Filadélfia, o crente verdadeiro, o crente que quer andar em retidão na palavra do Senhor, o crente que quer ser salvo, o crente que quer buscar a tua morada no céu. Ele tem que ser a igreja de Filadélfia. Mas eu sendo a igreja de Filadélfia, eu já estou salvo, pastor, não preciso fazer mais nada. Tem que fazer, até o fim dos seus tempos tem que fazer, porque ele diz assim, ó: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, Deus. Porque Satanás está aí pronto para destruir, matar e roubar. E ele está preocupado com quem está lá fora? Não, ele está preocupado com a igreja de Filadélfia, com a igreja que serve ao Deus verdadeiro, com a igreja que tem o seu coração firmado na palavra, seus pés firmados na rocha. Filadélfia, que na presença de Deus é a igreja perfeita, mas só que ele está atrás para roubar a tua coroa. Por isso ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu e o seu novo nome. Aleluia, Deus. Amém, igreja? Igreja, nós temos que procurar ser a igreja de Filadélfia, mas temos que tomar cuidado. Se nós olharmos na palavra, se não me engano, no Evangelho de Mateus 19, verso 16, que fala do jovem rico, quando ele falou para Jesus: mestre, o que é bom que eu faça para alcançar a salvação? Jesus já procurou ele: que bom, o único bom aqui é só o Pai. Nem eu sou bom, é só o Pai. Mas você tem que guardar os mandamentos: não adultere, não mate, não roube, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Foi isso que Jesus disse para o jovem rico. E o jovem rico olhou para Jesus
Jesus olhou para ele e falou: olha aqui, mas tem mais uma coisinha. Você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. O sorriso que ele estava no rosto se acabou. E ele se entristeceu e falou: ai meu Deus, eu tenho tanta coisa, tanto dinheiro, vivo no luxo, não tenho problema para me alimentar, visto as melhores roupas, vou vender tudo e viver essa vida aí. Nada. Não perdeu sua salvação pela ganância, por não querer se despir do seu eu, não querer descer do seu, de deixar ser ele mesmo para viver a vida de Jesus. E é isso que a igreja de Filadélfia nos pede, que deixemos as nossas coisas do lado, deixemos de ser nós mesmos. A nossa identidade está em Cristo, a partir do momento que nós vivemos para Cristo. Nós temos que deixar de vivermos a nossa vida. Agora não adianta eu querer uma vida cristã e ao mesmo tempo uma vida de prazer estar lá fora. Uma vida diante de Deus aqui, e a hora que eu sair de dentro da igreja, tirar o meu terno, colocar uma bermuda e viver os prazeres da carne lá fora. Não que não ande de bermuda, tem que andar, pode andar, estando fora. Mas eu digo, o que você faz lá fora? Você vendeu tudo que é seu, você tirou tudo daquilo que não agrada a Deus, que não agrada a Jesus Cristo, você tirou de dentro de você para servir o dia inteiro, por completo, 24 horas por dia. Porque Deus cuida de mim e de você 24 horas por dia. E Ele quer que nós estejamos na presença 24 horas. Por isso, meus amados, temos que procurar ser a igreja de Filadélfia. A única coisa para nos manter firmes como igreja de Filadélfia é orar e vigiar, para ninguém vir tomar nossa coisa. Que aí vai ser dado para você um novo nome, uma nova veste e a morada no céu que Jesus prometeu para mim e para você. E as palmas gloriosas.